Olá, senhores, boa tarde. Sou o professor Tiago Nóbrega, sou professor de Direito Administrativo aqui da casa, aqui do IAP. A gente vai ter esse encontro. Esse material que eu coloquei aí para vocês, eu reparti em vários assuntos. Tem princípios da administração pública, tem a organização da administração pública, tem improbidade administrativa. E assim, eu organizei de uma maneira que a gente consiga ver, nessa 1h30 de aula, alguns pontos que eu julgo relevantes para as próximas provas de concurso. Nós temos 2 editais, e aí que eles estão abertos para inscrição, que é o edital do Tribunal Regional do Trabalho e o edital do Tribunal Regional Federal. São 2 concursos, se não os melhores, um dos melhores que nós temos aqui para a nossa região. Poder Judiciário da União, tanto um como o outro, serão servidores federais, regidos pela Lei 8.112, e a pauta salarial é um salário, assim, excepcional, que desvia do padrão normal em concurso público. Então, por isso, o concurso, tanto para o TRT como para o TRF, é um concurso altamente disputado. E assim, como eu estava falando com as colegas ainda há pouco, a maioria das questões de concurso que são cobradas de direito administrativo nesses 2 concursos pela FCC já está há muito tempo tarimbada. Então, os assuntos básicos de ato administrativo, de princípios da administração pública, organização da administração pública, são assuntos recorrentes, que eles sempre cobram. Então, eles vão cobrar agora as novidades, o que é que tem de novo, o que é que eu posso apontar como novo, que o que eles querem, não tenham dúvida, o que é que a banca quer. A banca não quer te avaliar enquanto candidato, a banca quer te eliminar, certo? A função da banca, no momento de fazer a prova, é elaborar questões que os candidatos errem. Então, elas vão conseguir fazer isso como? Cobrando coisa nova, cobrando legislação nova, cobrando, em alguns casos, apontamentos novos do Supremo Tribunal Federal. Então, tem que se tomar muito cuidado com o que a gente vai estudar. Eu separei essa matéria, de certa forma, para a gente ter esse diálogo, certo? É 1h30, não dá para a gente ver todo o conteúdo, mas é algo para a gente começar a conversar e começar a colocar óleo na engrenagem. Até porque aqueles que já estão aqui matriculados ou vão eventualmente se matricular, poderão encontrar o curso completo de Direito Administrativo ou no TRT ou no TRF, e aquele que assim preferir tem o isolado aos sábados, que é comigo e com o Assis, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Vamos lá, vamos começar a resolver essas questões aí que aí se encontram. E olha só, a primeira questão que eu trouxe para vocês é uma questão de improbidade administrativa, certo? Com relação à improbidade administrativa, o que é que eu quero, certo? Que vocês saibam, que vocês apontem sobre improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, a LIA, elas têm como suporte a previsão de controle de condutas. Então, o suporte básico da lei de improbidade administrativa, ela vai buscar o seu fundamento no grande princípio da moralidade. E esse princípio da moralidade é uma pauta de conduta do servidor público para parâmetros de honestidade, decoro e boa-fé. Então, eu preciso, de fato, que o servidor paute sua conduta em parâmetros de honestidade, em parâmetros de decoro e em parâmetros de boa-fé. É essa a minha preocupação principal com o princípio da moralidade. Então, como o servidor, ele deve, de fato, tentar resolver todos os seus procedimentos de acordo com essa realidade, ele precisa, assim, se comportar. Essa é a ideia do princípio da moralidade. E olha só o que aconteceu no interior de Minas Gerais. O prefeito do interior, ele recebia o fundo de participação do município, que é um fundo constitucional que aloca verba, tanto federal como estadual, para que o município assim consiga pagar suas despesas básicas. E esse fundo, ele é possível o prefeito movimentar. E esse prefeito, que foi o que ele fez? Ele pegou um cheque do fundo de participação do município, que ele é um cheque diferente de todos os outros. Você consegue identificar simplesmente vendo que ele é um cheque que foge do padrão. Ele não é igual ao do Banco do Brasil, do Itaú, do Santander, do finado HSBC, da Caixa Econômica Federal. Você bateu o olho, você consegue verificar que ele é um cheque incomum. E aí você já tem dúvida. Você, enquanto comerciante, você, enquanto empresário, você, ao receber um cheque desse, você fica lá ressabiado. Se você vai descontar ou não vai. Beleza, o que foi que aconteceu com esse prefeito? Ele pega
ia para um restaurante, sal e brasa, chama toda a sua equipe de políticos, vereadores, os babões e tal, enfim, vai para o sal e brasa, cheque. Vai para o shopping, cheque. Dá banho no pet shop no cachorro, faz aquela escova, hidratação, cheque. E aí ele ia para todo local e pagava com fundo de participação do município. Determinada vez ele foi para um cabaré, certo? E lá consumiu todos os produtos do estabelecimento e passou um cheque para pagar essa despesa. Chegando lá, a dona do estabelecimento, vendo aquele cheque, pessoa humilde, de pouca instrução, não sabia se era para descontar ou não o cheque. Teve a dúvida, uma dúvida fundada, o cheque era diferente, e para ter essa dúvida, ela passou antes do Ministério Público, para conversar com o promotor, para saber se era para descontar ou não o cheque. E aí o que é que acontece? Prefeito cassado, e aí impugnação, enfim. O que é que existe de fato aí é o seguinte: ele violou essa pauta da moralidade, conduto de acordo com honestidade, decoro e boa-fé, certo? Bem como aconteceu com aquele político que acharam 51 milhões de reais na casa dele. Será que aquilo dali decorre de atividade honesta e ilícita? Será que aquele valor ali, de fato, representa uma atividade empresarial, o empreendedorismo, que ele tem aquilo na veia? De fato, não. Então, isso aqui, esse princípio da moralidade administrativa, ele serve para pautar essa conduta, honestidade, decoro e boa-fé. Sendo que nós temos alguns problemas para resolver. Olha só, nós estamos tendo aula à tarde agora, né? A happy hour é à tarde, às 16 horas, e nós temos, assim, um padrão, assim, de investimentos aqui no IAP. Assim, não existe nada escrito, mas é mais ou menos um padrão moral de que os alunos venham, assim, de alguma forma vestidos. Ou os homens de camiseta, alguns vêm de bermuda ou de calça, as mulheres de calça, às vezes uma saia, um macaquinho, enfim. Conseguem se vestir de forma adequada para assistir a aula. Será que seria adequado assistir essa aula agora à tarde, de biquíni ou de maiô? Será que seria adequado? Será que violaria essa moralidade? Será que seria moralmente aceito alguém vir para cá assistir a aula de biquíni? De fato, não. Sabe por quê? Porque essa moralidade aqui, ó, não é a moralidade social, é a moralidade jurídica. Ela está diretamente ligada à proteção do patrimônio público e dos bens públicos. Então, se de fato, eventualmente, se alguém chegar aqui e se comportar dessa forma, com traje de banho, isso pouco importa para essa moralidade. Porque aqui pouco importa essa realidade. Aqui minha preocupação é com a moralidade administrativa, proteção do patrimônio público, do erário público, dos bens públicos, da honestidade, decoro e boa-fé. Tranquilo? Partindo disso daí, com relação a essa honestidade, aqui a administração pública tem em toda a sua atividade a obrigação de avaliar se aquele ato dela está de acordo com a moralidade. Isso aqui é um dever do servidor público. E olha, logo de antemão, o gestor público, o administrador público, ele tem que avaliar antes se aquela conduta dele está ou não prevista em lei. Porque ele só pode agir se a lei assim determinar. Se a lei assim apontar a viabilidade. Então ele tem que obedecer a conduta de acordo com a legalidade. Sendo que podem existir situações que estarão na lei e mesmo assim vão violar o princípio da moralidade. Então, o servidor público, na avaliação dos atos de improbidade administrativa, ele tem que avaliar a lei e a moralidade. Quer ver um exemplo bacana aqui que eu dou para vocês? Olha só, recebimento de presente de servidor público. O servidor público é vedado receber presente, salvo determinados presentes que alcancem um valor até de R$100. Então, até R$100, beleza, ele pode receber e não vai ter qualquer tipo de impedimento. Isso aqui é uma regra legal, viola ou protege a lei, e bem como a moralidade. Imagina a seguinte situação, e essa situação aconteceu comigo. Eu trabalhava na Bahia, na Procuradoria Federal especializada no direito indígena, lá na Bahia, e os indígenas, era meu atendimento, minha atividade comum era atender as comunidades indígenas, e ao fazê-lo, os índios começaram a descobrir que eu gostava de umbu, aquele verdinho, aquele azedo, e os índios começaram a trazer para mim 1 quilo de umbu, 2 quilos, um saco de umbu, e aquilo ali eu sabia que não alcançava R$100, então eu recebia, agradecia, e eles começaram a evoluir a coisa.
Começaram a trazer vatapá. Como eu estava na Bahia, eles descobriram também que eu gostava de acarajé, de vatapá, de camarão. Camarão, esse camarão que a gente come lá, o maiorzinho não. Eu gosto daquele camarão fuleiragem, aquele pequenininho mesmo. Então eles começaram a descobrir isso e começaram a trazer para mim. Aí, banda de bode, galinha, tudo isso eles estavam trazendo. Determinada vez chegou uma senhora e ela trouxe um conjunto de panelas de barro. Coisa mais linda do mundo. E aí eu já vi que aquilo dali não era R$ 100. Eu perguntei para ela, minha senhora, me diga uma coisa, quanto é essas panelas? Doutor, não custa nada, porque sou eu que faço. Não, tá, beleza. Mas a senhora vende por quanto? Não, eu vendo por R$ 380. Eu digo, minha senhora, me perdoe. Não é querendo ser grosseiro, não, mas eu não posso receber esse presente. Porque o presente, para servidor público, eu só posso receber até R$ 100. Ela me lança uma conta proposta. Doutor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma panela por mês para o senhor. Beleza? Olha só o que acontece aqui. Será que a conduta minha em receber a panela, ela estaria de acordo com a lei? Estaria, que eu estaria recebendo um presente de até R$ 100. Mas será que ela seria moralmente aceita? Porque você vê uma coisa que está dentro da lei e viola a moral. Certo? Então, nessa situação, você vê que o princípio da moralidade ele é independente do princípio da legalidade. Então, o administrador público, ou o gestor público, ele tem que fazer essa avaliação entre o que é legal e o que é moral. Certo? Então, essa conduta aqui do princípio da moralidade administrativa. E a improbidade administrativa é o seguinte, olha só. Quando se pensa em improbidade administrativa, você pensa logo no sujeito ativo. Sujeito ativo, certo? O sujeito ativo, quando você pensa em probidade, você está dentro do direito administrativo, você estuda a Lei 8.112, ou para aqueles que vão fazer concurso da área estadual, a Lei Complementar 122 aqui do estado do Rio Grande do Norte, você pensa logo que quem somente pode praticar atos de improbidade administrativa seria servidor público. Sendo que a lei, ela foi muito mais ampla do que simplesmente taxar como única possibilidade de cometer atos de improbidade o servidor público. Ele falou que qualquer servidor público pode fazê-lo, tanto o efetivo como o servidor comissionado, o terceirizado, o estagiário e qualquer um que tenha vínculo com o Estado ou com a administração. E esse vínculo, e é aqui que você tem que prestar bastante atenção, que isso é objeto direto de prova de concurso, esse vínculo aqui, ele pode ser um vínculo com remuneração ou sem remuneração. Pouco importa se ele recebe ou não recebe. Imagina só, de vez em quando tem os estudantes de direito que eles chegam para mim e dizem, professor, será que o senhor consegue um estágio lá na procuradoria para mim? Diz, sem dúvida, só tem um problema, eu não tenho nenhuma bolsa, se quiser ir é voluntário. Imagine que eu lá recebo esse estagiário voluntário e ele começa a receber algum incentivo para fazer alguns processos, fazer o processo andar mais rápido ou atrasar algum processo. Ele fazendo dessa forma, mesmo ele sendo estagiário e não recebendo nada, ele responde por improbidade administrativa. Então aqui é qualquer um que tenha vínculo com a administração pública. Além disso aqui, nós temos a situação também do partícipe, que é aquele particular que induz ou concorre para a improbidade, certo? Aquele que provoca, induz que o servidor público pratique um ato de improbidade. Agora está tranquilo, acho que tinha para todo mundo aqui no estacionamento, não tem nenhum problema. Mas quando tem edital, é um problema estacionar aqui. E vez por outra, os nossos alunos, eles estacionam nas esquinas, nas garagens. E vez por outra também chega a STTU aqui com os amarelinhos e multando todo mundo. E assim, tanto eu sei, como vocês também sabem, porque eu já estive na cadeira de vocês aí, e sei o quanto é difícil, principalmente se sustentar financeiramente durante essa época. Porque inscrição em concurso é caro, livro é caro, cursinho é caro, tudo é caro. E ainda mais você levar uma multa no meio disso tudo, aí a coisa desanda. E aí chega aqui nossos B10, nossos ajudantes, e traz a placa dos carros. Diz, olha,
A STTU está aí fora, multando todo mundo. Você pega, sai desesperado, tentando livrar essa multa. E ao fazê-lo, você antes pega vintão da carteira e coloca na mão. Chegando lá, certo? Você oferece para o agente de trânsito. Pela caridade, eu estou aqui assim, liso, já depois de liso, certo? Então eu queria que você não me multasse. Não posso fazer nada. Eu me ajudo que eu lhe ajudo. Pegue 20. Aí o agente pega, resolve a coisa e não te multa. Nesse ato, nós temos duas pessoas praticando improbidade. O servidor público que aceitou para deixar praticar um ato de ofício, e no caso enriquecimento ilícito, e você que está oferecendo. Você oferecendo é o particular, é o partícipe que induz ou concorre com a prática da improbidade administrativa, certo? E nós temos uma última pessoa que poderá responder por improbidade administrativa, que ele não vai ter nenhum vínculo, que é o danado do herdeiro. O herdeiro, certo? O herdeiro, ele vai responder por improbidade administrativa, certo? Nos limites do valor da herança. Vez por outra cai em prova quinhão. O que é o danado do quinhão? Que é o seguinte, imagine que a sua dá um break aqui, né? Voltou. Vai. A família é composta por o casal, os pais, certo? E você e um irmão. Os seus pais vêm a falecer e aí ele vai deixar a herança. A herança aí, o quinhão vai ser 50% para cada filho, certo? Se for 3, 33%. E assim sucessivamente. Então o quinhão é a parte que você recebe. Então se eventualmente seu pai ou sua mãe praticou algum ato da improbidade administrativa, a forma de resolução desse problema, o herdeiro, você no caso, responderá nos exatos termos do limite e do valor da herança. Tá? Imagine aqui que seu pai ele desviou 100 milhões de reais. Isso comprovado através de processo. Desviou 100 milhões de reais, sendo que no momento do falecimento dele, imagine que ele é boêmio e gosta da farra, de bebida, de viajar, e ele gastou todo esse dinheiro aqui, certo? Nesse tipo de lazer, de prazeres, enfim. E ele deixa como herança apenas 500 mil reais. Você recebeu 500 mil reais. Como a dívida de improbidade administrativa é de 100 milhões, o herdeiro vai responder nos exatos termos dos 500 mil reais. E o restante, o que é que faz? Joga para o Papa. Não tem como resolver, certo? Não tem como resolver. Ou então uma mesa branca aí para tentar recuperar. Mas assim, somente dessa forma. Show de bola? Tranquilo, né? E aí? Aí eu divido, ele deixou 500 mil, 250 mil para cada. Aí o limite da responsabilidade de cada filho vai ser 250 mil e não 500 mil. Certo? Se ele tiver mais e vários outros filhos, aí vai ser limitado no valor da herança. Sempre no valor da herança. Beleza? Vamos lá resolver essa primeira questão aí. Considere regras básicas aplicáveis no direito administrativo para assinalar a alternativa correta sobre atos de improbidade administrativa. Alternativa A. Constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, receber para si ou para outro vantagem econômica. Deixa eu só fazer uma pontuação aqui rapidinho, que aí vocês vão matar toda e qualquer questão que cobre improbidade administrativa. Olha só, aqui essa questão ela está cobrando espécies de improbidade administrativa. Antigamente a lei de improbidade ela previa apenas 3 hipóteses de improbidade. Era enriquecimento, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou lesão ao erário e violação aos princípios. Sendo que a lei foi modificada e foi acrescentada uma nova modalidade, que é essa daqui, aplicação irregular de benefício fiscal
ou tributário. Então, nós temos 4 modalidades hoje de improbidade administrativa. E aqui eu vou jogar para vocês o grande segredo de tudo. Olha só, nessa primeira modalidade aqui, o elemento-chave dela, que você vai conseguir resolver todo e qualquer problema, é você colocar o seguinte: receber vantagem indevida. Recebimento de vantagem indevida. Então, em toda circunstância de questão de concurso, de assertiva, que esteja receber vantagem indevida, meu amigo, é enriquecimento ilícito, certo? Aqui, no prejuízo erário, o elemento-chave é aqui praticar ato violando norma legal ou regulamentar. E os outros, ele não tem um elemento-chave, e aí vocês vão ter que realmente saber quais são esses outros elementos. Aqui a aplicação irregular é muito simplesinha, é só uma hipótese, que até o próprio nome já diz o que é, qual a hipótese. E violação a princípios, são poucas hipóteses também que vocês não vão ter grandes problemas. E aqui eu ainda tenho um problema para resolver com vocês, que é o seguinte. Olha só, aqui a responsabilidade para resolver improbidade administrativa é uma responsabilidade que ela é chamada responsabilidade subjetiva. Isto é, o servidor, ele só responde por improbidade administrativa se ele praticar o ato com dolo, ou seja, com intenção, ou por culpa, negligência, imprudência e imperícia. O dolo é aqui, ó. Eu tenho que ter dolo, eu tenho que ter dolo aqui também. E aqui. A única modalidade que admite a culpa é lesão ou prejuízo erário. Aqui admite culpa ou dolo. Vamos voltar aí para a assertiva. Constitui ato da improbidade administrativa que causa prejuízo erário, receber para si ou para outrem vantagem econômica indireta. Veja aqui, ó, receber vantagem não é lesão erário, é enriquecimento ilícito. Alternativa B. Constitui ato da improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Veja, aqui ele está recebendo alguma vantagem para fazer isso? Não, mas está causando um prejuízo erário? Tá, porque está alugando algo pelo preço superior ao preço do mercado. Então, mesmo que ele não esteja recebendo, essa modalidade aí não é enriquecimento, vai ser lesão erário. Agora, preste atenção, se ele faz isso recebendo uma vantagem devida, aí vai para onde? Enriquecimento ilícito. C. Constitui ato da improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, realizar operação financeira sem observância das normas legais ou regulamentares, ou aceitar garantia insuficiente. Olha aqui o núcleo. Praticar ato violando norma legal ou regulamentar. Não é enriquecimento ilícito, é lesão erário. Da mesma forma do comentário da questão anterior, se ele faz isso porque ele está recebendo algum incentivo, pula para enriquecimento ilícito. D. Constitui ato da improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel, imóvel, a título de comissão, de quem tenha interesse ou possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das ações do agente público. Essa alternativa que é a alternativa correta. Veja que o núcleo básico da espécie, ele está aí, claro, é receber vantagem indevida. Receber vantagem indevida. E olha só, às vezes, e isso é muito importante, a vantagem indevida está mascarada. Na maioria das hipóteses que estão lá no artigo 9º da Lei de Improbidade, o recebimento da vantagem indevida está da forma como está aqui. Receber vantagem indevida. Sendo que tem outras hipóteses lá que ele está mascarado, como por exemplo, quando se utiliza o maquinário da administração pública para fazer atividades particulares. Nessa hipótese aí,
não tem a palavra recebimento de vantagem devida, porque ela está mascarada. Porque quando você utiliza o maquinário da repartição pública para fazer uma atividade privada sua, você está deixando de gastar. Se você está deixando de gastar, você está recebendo a vantagem devida. Da mesma forma, por exemplo, essa semana, segunda-feira, não foi? Saiu o edital do TRF, não foi isso? Aí você chega você está trabalhando na administração e você quer fazer o concurso. Você chega lá e imprime o edital. Você imprime o edital, você não está fazendo isso para a administração pública, você está fazendo isso para você. Improbidade administrativa na modalidade enriquecimento ilícito. Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Certo? Então, assim, custo-benefício muito pouco. Melhor imprimir em casa. Alternativa correta, alternativa D. Alternativa D. 2. Questão de número 2. Um empresário proprietário de determinada empresa que firmou o contrato com o poder público contribuiu para a prática de ato de improbidade administrativa. Sim? Tá, vamos voltar aqui para a alternativa constitui ato da improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário usar em proveito próprio bens, rendas, verbas, valores integrantes do acervo patrimonial das entidades da administração pública. É que esse aqui é enriquecimento ilícito. Porque ele está aqui utilizando para proveito próprio. É justamente essa modalidade, essa possibilidade. Entendeu? E tem outra. Olha só, imagine que esse cidadão aqui, ele não utiliza para ele. Mas ele permite que outra pessoa utilize para ela. Imagine que ele é o chefe, ele é o chefe do setor de transporte. E permite que uma terceira pessoa pegue as viaturas ou ônibus para fazer um churrasco, uma feijoada. Ele fazendo isso, ele não está recebendo nada. Então não é enriquecimento ilícito, mas ele está causando prejuízo ao erário, porque está permitindo que outra pessoa o faça. E aquele que está fazendo, sendo servidor público também, responde por enriquecimento ilícito. Por quê? Ele está utilizando um bem público para uma finalidade particular. Então aqui vai ter que dividir as hipóteses, os fatos, para cada servidor. E aí verificar qual é a conduta de cada qual. Beleza? E aí? E aí, meu irmão? Usar servidor público ou terceirizado ou estagiário para finalidades particulares é improbidade administrativa sob modalidade de enriquecimento ilícito. Certo? Não pode de nenhuma forma utilizar a estrutura da administração pública, seja ela uma estrutura decorrente de concurso público, servidor efetivo, seja o servidor comissionado, seja aquele terceirizado contratado por licitação pública ou até o estagiário. Em nenhuma hipótese, eu posso, eventualmente, utilizar para finalidades particulares. Show de bola? 2. O empresário, proprietário de determinada empresa, que firmou o contrato com o poder público, contribuiu para a prática de ato da improbidade administrativa, levado a efeito por servidor público de determinado órgão estatal. Nessa situação, olha só, nós temos um empresário que é uma pessoa particular. E nós temos aí um servidor público que ele foi quem praticou a improbidade administrativa. Então, aqui, essas duas circunstâncias, nós temos o quê? O servidor nessa modalidade e o particular naquela outra, de parte. Os dois respondem por improbidade. Vamos lá. O servidor público só estará sujeito ao disposto na lei de improbidade administrativa se pertencer ao órgão da administração direta. Toma cuidado, é qualquer órgão público, tanto da administração direta como da administração indireta. Só para recapitular aqui algum conhecimento sobre direito administrativo, as entidades de administração direta são União, Estados, Distrito Federal e municípios. São 4. Da administração indireta também são mais 4. São as entidades administrativas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Então, quem é que pode sofrer improbidade administrativa? Essas 8 entidades. Todas essas 8, tanto da administração direta como da administração indireta. Sendo que, além disso, a lei ainda fala de outras duas entidades que podem não sofrer improbidade administrativa. Poderá sofrer improbidade administrativa uma entidade particular que o erário concorra com mais de 50% do seu patrimônio, e aí responde por improbidade, bem como aquela
que eventualmente o erário concorre com menos de 50%. Nessa última modalidade, só vai ser improbidade administrativa se o desvio decorrente da improbidade ele corresponder ao valor público. Imagina só que eu tenho aqui uma organização social responsável pelas UPAs. E ela tem uma suficiência, ela tem um orçamento geral de 100 mil reais, certo? E desses 100 mil reais, 95 é particular e 5 é público. Se o desvio for nos 5 mil, é improbidade. Se for nos 95, problema da empresa, certo? Problema da empresa. Tranquilo? Beleza? Vamos à frente. Então, a alternativa A está errada. B. O empresário só estará sujeito às disposições da lei de improbidade administrativa se o ato de improbidade administrativa lhe tiver beneficiado. Olha só, eu não preciso que o ato, só induzir, eu não preciso que ele tenha algum benefício do ato. Sequer eu preciso que ocorra de fato um prejuízo ao erário. O ato de improbidade administrativa é o simples fato de querer fazer algo que viola a legislação. C. O servidor só estará sujeito às disposições da lei de improbidade se tiver sido nomeado para cargo mediante concurso público. Falso, que é tanto o servidor mediante concurso público efetivo, como também um comissionado. D. O servidor estará sujeito às disposições da lei de improbidade administrativa, ainda que exerça suas funções de forma transitória. É essa a alternativa que é a alternativa correta. Pouco importa as funções que ele exerce, tanto de forma permanente como de forma transitória. O empresário, por não ser agente público, não estará sujeito ao disposto na lei de improbidade administrativa. Falso. Agora, toma cuidado, uma última observação sobre esse ponto, que é o seguinte. Olha só. O empresário responde por improbidade, mas não responde tudo. Porque uma das penalidades da improbidade é a perda da função pública. Como é que você vai fazer com que um particular perda a função pública se ele não tem função pública? Então, a lei de improbidade administrativa se aplica ao empresário, ao particular, no que couber. Certo? No que couber. Então, ele não perde função pública porque, de fato, ele não é servidor público. Show de bola? E aí? A depender da caracterização dessa concessionária, se ela tem mais de 50% ou menos de 50% de composição do capital pela administração pública. Porque ela não é nem da administração direta, nem da administração indireta. Aí você vai ter que verificar. Às vezes a concessionária, a exemplo da Caerne, ela é uma concessionária, o serviço de água e esgoto, é composição completa do capital público. Às vezes nós temos algumas entidades públicas, como a Eletrobras, que tem uma composição mista. Aí vai ter que ver, teremos que verificar como é que é a composição do capital e o desvio como é que foi. Se está acima de 50%, não importa, pressupõe improbidade. Se for menos de 50%, o desvio tem que se encaixar dentro daquela parcela pública do capital. Show de bola? Pois é, a mesma regra. Mesma regra. Tem que verificar como é que foi a entrada do capital nessas entidades. Show de bola? Beleza? Vamos à frente. Questão de número 3. Joaquim é advogado e foi convidado por um juiz de determinado tribunal para ocupar cargo em comissão no citado tribunal, sendo sua contratação efetivada em novembro de 2015. Ocorre que Joaquim, no exercício de suas atribuições, negou publicidade a atos oficiais, o que acarretou sua exoneração, ocorrida em outubro de 2016. O fato também chegou ao conhecimento do Ministério Público, que pretende, após devida investigação, ingressar com ação de improbidade administrativa contra Joaquim, nos termos da lei de improbidade. A ação de improbidade pretendida pelo Ministério Público pode ser proposta até. Aqui o que é que ele está cobrando do candidato? Ele está cobrando o prazo de prescrição dos atos de improbidade administrativa. A prescrição no ato de improbidade administrativa ela é uma prescrição quinquenal, 5 anos. Agora, o problema todo está na redação do artigo, que ele fala o seguinte: esse prazo ele será contado de uma forma diferente, a saber se você é servidor efetivo ou se você tem algum vínculo transitório. Se você é servidor efetivo, os 5 anos começa a contar da prática do ato. Certo? Cometeu o ato, começa a contar os 5 anos. Já aquele que é servidor comissionado,
começa a contar a partir do encerramento do vínculo transitório. Ou, se eventualmente ele ocupar um mandato eletivo, prefeito, deputado, senador, o prazo da improbidade administrativa de prescrição começa a contar a partir do término do mandato. Então, como aqui Joaquim, ele entrou em 2015 e saiu em outubro de 2016, nós temos 5 anos contados a partir de sua saída. Nós temos até outubro de 2021. A alternativa correta é a alternativa D de dado. Show de bola? Beleza? Vamos aqui agora para a questão de número 4. Deixa eu só apagar aqui rapidão. Olha só, eu trouxe uma questão para vocês, a questão da Lei de Processo Administrativo Federal. E essa questão, ela envolve vários assuntos e vários conhecimentos. Olha só, com relação à Lei de Processo Administrativo Federal, essa lei aí, olha só, grande dica que eu tenho que dar para vocês. Essa lei é de leitura obrigatória. Qualquer concurso público federal que você deseje fazer, se essa lei estiver no edital, a cobrança dela é certa. E mesmo que ela não esteja no edital, ela cai através de outras matérias, como princípio da administração pública, organização da administração pública, ato administrativo. Então, essa lei, ela é uma lei que reuniu, de uma forma geral, todos os conceitos administrativos. As disposições, olha só a alternativa. As disposições da referida lei aplicam-se aos órgãos e às entidades que integram o Poder Executivo Federal, mas não aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário que dispõem de disciplina própria relativamente aos processos de natureza administrativa. Vamos lá? Olha só. Nós temos a estrutura do nosso Estado dividida em 3 poderes, que na verdade não são poderes. Eles são divididos em funções, porque o poder, ele é um só, ele é o poder da entidade política, que no caso é o Estado. Então nós temos poderes como funções. E aqui nós temos a função legislativa, nós temos a função jurisdicional. Deixa eu fazer de outra forma. Deixa eu colocar poderes, que aí vai ficar mais fácil. Depois eu faço os apontamentos. Poder legislativo. Poder judiciário. Poder executivo. E aqui nós vamos dividir essa lógica na seguinte etapa. Nós temos aqui as chamadas funções típicas e funções atípicas. Vamos lá. Qual é a função típica do poder legislativo? Criar leis e fiscalizar. Essa é a função típica. Qual é a função do poder judiciário? Grosso modo é o quê? Julgar. Julgar. Julgar como sinônimo de decidir. Sendo que nós temos aqui uma diferença, porque é o seguinte, olha só, imagine que tu vai fazer a prova agora, ou quem fez agora domingo foi domingo agora o FRN? Não, né? Foi há 15 dias, né? Quase 15 dias. Você foi fazer a prova e lá cobrou o conteúdo fora do conteúdo programático. O que é que você vai solicitar da banca? Anulação da questão. E a banca vai fazer o quê? Julgar o seu recurso. Sendo que esse julgamento, ele não é a função do poder jurisdicional. Não é a função exercida pela Compev, a função jurisdicional.
Essa função jurisdicional, ela tem uma característica, um adjetivo muito claro, que é o seguinte: vai julgar em definitivo. Vai julgar em definitivo, ou seja, a função jurisdicional é aquela que tem a última palavra, é quem vai dizer por último quem tem ou não razão, certo? Então, essa é a função do Poder Judiciário. E o Poder Executivo, o que é que faz o Poder Executivo? O resto. Tudo que não for criar lei, fiscalizar e julgar em definitivo é atividade, certo, do Poder Executivo. Essa atividade, esse critério, a gente chama de critério residual, que é um critério de resto. Tudo que sobrar vai ficar no Poder Executivo. Sendo que esse resto, essa sobra, a gente chama de função administrativa. Que é o seguinte: fazer licitação pública, prestar serviço público, fazer concurso público, exercer poder de polícia, intervir na propriedade. Isso tudo aí é função administrativa, certo? E isso é a função que o Poder Executivo ele vai executar. Ele vai aqui atuar. Fomento, que é incentivo. Fomento é você emprestar, exemplo dos programas voltados à educação do governo, FIES, ProUni. Tudo isso é o que? Fomento, é o Estado incentivando. O Estado que sendo gerador da economia. Certo? Então, essas são as funções administrativas. E essas funções, elas são funções que, assim, cada um vai exercer sua atividade. Cada um na sua exata atribuição, na sua exata competência. Sendo que qual é o problema que daí decorre? O seguinte: nós sabemos que o Poder Judiciário ele faz concurso público. A prova disso é que nós temos 2 editais aí abertos. Nós temos o edital do TRT e do TRF. Quando ele faz concurso público, ele está realizando sua função jurisdicional de julgar? Não, ele está selecionando servidor público. Essa é uma atividade de função administrativa. Então, aqui, excepcionalmente, como função atípica, o Poder Judiciário faz a função administrativa. Como também o Poder Legislativo, excepcionalmente, realiza também a função administrativa quando ele abre o seu concurso público. E, excepcionalmente, em uma hipótese bem isolada, ele também faz julgamento, tal qual o Poder Judiciário, como acontece nos crimes de responsabilidade, o que foi que vocês assistiram no ano passado da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Ela foi julgada. E ali tem critério de decisão judicial. Aquela situação ela é tão atípica, tão fora do comum, que você tem lá o Senado Federal e quem vai presidir a sessão é o presidente do STF. Certo? Então é uma situação fora do comum, fora das atribuições. E a função administrativa exercida pelo Poder Executivo vai executar isso, mas de forma atípica também pode fazer a função legislativa, quando edita, por exemplo, as medidas provisórias. Certo? Não tem uma exceção para o Poder Executivo realizar julgamento definitivo, porque não existe. No nosso direito, aqui a última palavra de qualquer demanda, de qualquer controvérsia, de qualquer litígio é do Poder Judicial, é do Poder Judiciário. Show de bola? Então, olha só o que a questão cobra. Quando o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, quando eles dois estejam exercendo a função administrativa, eles estão submetidos à lei de processo administrativo, de forma geral. Então, essa lei de processo, a lei 9.784, se aplica tanto para o Poder Executivo, exercendo a função administrativa, como para o Poder Judiciário, quando exerce atipicamente essa função, como o Poder Legislativo, quando exerce atipicamente essa função. Então, essa questão número 4 aí, ela está errada. Show de bola? Alguma dúvida, senhores? Posso prosseguir? Vamos à frente. Questão número 5. O regime jurídico administrativo caracteriza-se.
O regime jurídico administrativo, ele, em alguns editais, ele vem com outra nomenclatura. Ele vem com princípios, vem com noções básicas de administração pública. Aqui esse assunto é a introdução básica do que é o direito administrativo, do que é a administração pública. Então, esse regime jurídico administrativo, ele é nada mais, nada menos do que o conjunto de princípios e regras que a administração pública se submete para a execução de suas finalidades. Então, o regime jurídico administrativo, ele é justamente um conjunto de princípios e regras que vai regular a atuação da administração pública, certo? Então, a administração pública, ela não tem a oportunidade de cumprir ou não. Ela tem a obrigação, é uma determinação. Os princípios e as regras que compõem esse regime jurídico não são conselhos, são obrigações, são determinações. A exemplo do princípio da legalidade, da moralidade, impessoalidade, eficiência, publicidade. Nós temos esse conjunto completo para fazer com que a administração pública consiga atuar e nos entregar aquilo que nós queremos, que é educação, saúde, segurança pública, transporte. Então, tudo isso aí é feito pelo Estado. Agora, para que o Estado consiga desenvolver, ele precisa de um conjunto de prerrogativas e também um conjunto de responsabilidades. E esse conjunto de prerrogativas, junto com essas responsabilidades, é o que compõe esse regime jurídico administrativo. Vamos lá resolver. Alternativa A. O regime jurídico administrativo caracteriza-se, alternativa A, pelas prerrogativas e sujeições a que se submete a administração pública. Já é a alternativa correta, certo? É justamente esse o conceito, essa definição de regime jurídico administrativo. B, pela prevalência de autonomia de vontade do indivíduo. Imagina só que você na sua equipe, você acaba de passar no TRF, você é técnico judiciário, o juiz federal te convida para você ser diretor de secretaria, ou seja, você vai gerir todo mundo, certo? Todos os servidores que lá se encontram. E aí chega um servidor técnico também, dizendo o seguinte, olha, doutora, saiu o edital agora para analista, acho que eu estou querendo fazer o concurso, sendo que se eu ficar trabalhando aqui 40 horas, eu não vou conseguir estudar. Que eu tenho que fazer um cursinho de manhã, eu tenho que estudar à tarde, à noite. Vê se você consegue aí, pelo menos, fazer com que eu pague 20 horas semanais aí, seja mais flexível. Você já estudou, já esteve no meu lugar. Vamos aqui fazer um acordo para eu me ajudar, você te ajudar também. Será que o chefe pode fazer isso? Não pode, porque esses dispositivos legais que vão tratar da atuação da administração pública, eles não admitem negociação. Eles não admitem transação, ou seja, negociar. Eu não posso negociar. É daquela forma e acabou-se. Imagina só que o IAP chega aqui para mim e diz o seguinte, Tiago, você vai dar uma aula, certo, agora, e eu vou pagar por essa aula R$1 milhão. Será que o IAP poderia fazer isso? Pode, que o dinheiro aqui é da empresa, pode fazer o que ele assim desejar. Agora, será que o chefe ele poderia chegar para você e dizer o seguinte, olha, você trabalha bem demais, não vou pagar para você o salário de técnico judiciário não, que é 7 mil e alguma coisa, eu vou pagar para você o maior salário que é possível, vou pagar para você R$500 mil por mês, poderia fazê-lo? Não poderia, porque aí nós temos a legislação proibindo, certo? Tranquilo? Show de bola? Alternativa C. Pelos princípios da teoria geral do direito. Não é princípio da teoria geral do direito, são os princípios do direito administrativo. Princípios do direito público. Pela relação de horizontalidade entre os estados e os administrados. O que é uma relação de horizontalidade? É quando eu trato todo mundo de forma igual. É o que vai acontecer daqui a pouco com vocês. Me falaram que daqui a pouquinho vai ter pipoca para vocês. Certo? Depois dessa questão, né? Então, o que é que acontece com relação à pipoca? Quem receber um pacote de pipoca, todos os outros aqui vão ter direito, porque a relação de horizontalidade é a mesma. Mesma relação de horizontalidade. Já a relação nossa com o Estado não é relação horizontal, é relação vertical. O Estado manda e a gente obedece. Como, por exemplo, quando ele manda que você conduza o seu veículo a 50 km por hora, que você utilize cinto de segurança, que você conduza não estando embriagado, é o Estado mandando e você obedecendo. Então, aqui é uma relação de verticalidade e não de horizontalidade. A alternativa é,
pela aplicação preponderante de normas do direito privado. Não é, é normas do direito público, do direito administrativo. Então, questão número 5, alternativa correta, alternativa A. Questão de número 6. Oi? A D? Tá errado. Porque não é horizontal, é vertical. Você, quando você trata o Estado em pé de igualdade com os particulares, eu não poderia, enquanto Estado, obrigar você a ter determinada conduta. E assim, eu tenho que, de fato, te obrigar a fazer algo. Determinar que você tenha algum comportamento. Exemplo, se fosse uma relação horizontal, você poderia construir na tua casa do jeito que você quisesse. Quantos andares você quisesse, violando iluminação, enfim. Beleza, Jonathan. Chegou nossa pipoca. Vamos lá? Todo mundo preparado? Estou liberado, doutora? Vai lá. Artigo 37, questão número 6. O artigo 37 da Constituição Federal dispõe que a administração pública deve obediência a uma série de princípios básicos, dentre eles o da legalidade. É correto afirmar que a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público, em sua atividade funcional. Olha só, esse artigo 37, ele estipulou os princípios expressos da administração pública, que são o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O primeiro e o elemento central de todos é o princípio da legalidade. E o que diz esse princípio da legalidade? Ele diz o seguinte: ele diz que a administração pública só pode agir, só pode fazer algo se a lei assim autorizar. Então, a conduta do administrador público está sempre vinculado à lei, à legislação. Então, o administrador público não pode fazer o que ele quer, ele pode fazer o que a lei assim permitir. E aí, o que é que acontece? Essa legalidade, ela também tem uma aplicação na iniciativa privada. Sendo que na iniciativa privada, nos particulares, nas relações normais, a lei significa o seguinte: você pode fazer tudo que a lei não proíba. Então, o conceito ele é distinto, ele é diferente, ele é diverso. Porque na iniciativa privada, você pode fazer tudo desde que a lei assim não proíba. Já na iniciativa pública, no direito público, no direito administrativo, o administrador público só pode fazer aquilo que está previsto em lei, certo? Imagina só, quero contratar técnicos judiciários ou analistas para o TRT ou para o TRF. Qual a forma mais rápida? Esqueça a Constituição, esqueça a Lei 8.112. A forma mais rápida seria como? Currículo, não seria isso? Currículo, indicação, conheço fulano e tal. Se isso seria a forma mais rápida. Mas será que o presidente do tribunal poderia fazer dessa maneira? Não, porque a lei proíbe. Então, ele tem que fazer concurso público. Agora, se for aqui no IAP, imagine que Deus o livre, acontece um acidente comigo e eu não consigo dar aula nos próximos 6 meses. O que é que vai acontecer? Vai ter que chamar algum professor para repor. E aí, como é que vai acontecer essa seleção? Tem que fazer concurso público? Não, que é uma empresa privada. Porque aqui ele pode selecionar da forma que ele bem entender, certo? Da forma que ele achar e julgar mais conveniente. Show de bola? Beleza, senhores? Alguma dúvida? Então, a legalidade ela deve ser interpretada de duas formas: para o direito administrativo e para os particulares. Vamos aqui às alternativas. Correto afirmar que a legalidade como princípio de administração significa que o administrador público, em sua atividade funcional, pode fazer tudo que a lei não proíba. Essa legalidade não é para o administrador público, é para o particular. B. Está vinculado à lei e não aos princípios. Está errado, que ele se vincula à lei e também aos princípios. C. Deve atuar conforme a lei e o direito, observando inclusive os princípios administrativos. É essa a alternativa que é a alternativa correta. D. Está adstrito à lei. Adstrito está vinculado à lei, mas dela poderá afastar-se, desde que é autorizado assim por norma regulamentar. Está errado, tem que obedecer à lei. A norma regulamentar, ela não pode descumprir a lei, certo? Norma regulamentar é decorrente do poder regulamentar e serve apenas então somente para regulamentar, explicar a lei. Exemplo aí de norma regulamentar. Olha só, se vocês pegarem o nosso regime jurídico único, a Lei 8.112, vocês vão verificar que lá nós temos
uma indenização chamada diária, certo? E essa diária serve para ressarcir o servidor as despesas de alimentação, hospedagem e locomoção. Sendo que você vai ver na lei, não tem um valor da diária. E agora, para eu me deslocar para qualquer outro ponto do território nacional em caráter transitório, eu preciso saber quanto é que eu vou receber. Está na lei o direito, mas a lei não é suficiente para você usufruir esse direito. Então vem o poder regulamentar e vem dizer quanto é o valor da diária. E a diária, no caso do Serviço Público Federal, é de R$ 220. É esse o valor por dia. Esse é o valor da diária. Está distrito à lei, mas poderá preteri-la desde que o faça autorizado por acordo de vontades. Porque a administração pública vige o princípio da autonomia da vontade. Não existe princípio da autonomia da vontade no direito administrativo. Aqui a vontade é a vontade da lei, é a vontade da administração pública, é a vontade do Estado, e não a vontade particular. Aqui, o que eventualmente os particulares eles desejam não são considerados, certo? Aqui deve ser levado em consideração apenas então somente o que a legislação assim diz. Certo? A Constituição, a legislação, emendas constitucionais, lei ordinária, lei complementar, emenda provisória. O que, eventualmente, o particular tenha como interesse é pouco relevante. Certo? Questão do número 7. A questão número 6, alternativa correta, alternativa 7. Em decorrência do princípio da impessoalidade, as realizações político-governamentais, administrativo-governamentais... não tem não. A 7 não tem alternativa não. É verdadeiro ou falso? Eu tive medo agora. Em decorrência do princípio da impessoalidade, as realizações administrativo-governamentais são imputadas ao ente público e não ao agente político. Olha só, o princípio da impessoalidade, ele é um princípio, é o segundo princípio expresso do artigo 37, que ele diz o seguinte, olha só. A administração pública deve tratar todo mundo de forma indiferente, na relação como se fosse uma relação horizontal entre cada um, certo? Eu não posso criar distinções, nem benéficas para meus amigos, nem prejudiciais para meus inimigos. Eu tenho que tratar todo mundo de forma igual, que é o que acontece em concurso público, todo mundo é tratado de forma igual. O fato de você ser estudante de direito, ou você ser formado em direito, ou de você, eventualmente, já estar estudando para concurso público há bastante tempo, não vai dar a você uma questão a mais ou duas questões a mais. Você vai ser tratado de forma igual pela administração pública. Esse é o princípio da impessoalidade. E esse tratamento, ele é sinônimo de isonomia. Tratar as pessoas de forma igual. E essa é a igualdade que a gente chama de igualdade formal, que é tratar todo mundo de forma igual perante a lei. Sendo que nós temos aqui uma circunstância, uma ratificação desse princípio da isonomia, que é o seguinte: se você tratar todo mundo de forma igual, você vai causar várias injustiças, como por exemplo, você tratar o portador de necessidade especial com uma pessoa igual ao dito normal. Você não pode tratar ele de forma igual, então eu tenho que quebrar a impessoalidade e eu tenho que dar um incentivo a ele. E é por isso que aí eu começo a promover a isonomia material, e aí eu consigo aqui equilibrar a equação. Então a isonomia ela serve tanto para tratar todo mundo de forma igual, também como para reequilibrar uma relação desequilibrada. Então esse princípio da impessoalidade, a sua primeira dimensão é a isonomia. Primeira dimensão é a isonomia. Segunda dimensão que nós temos do princípio da impessoalidade é a finalidade pública. É a finalidade pública, porque o gestor público, o administrador público, quando ele vai agir, quando ele vai realizar suas atribuições, sempre, ele deve realizar, certo? Ele deve realizar suas atribuições aqui voltadas, sua atuação para uma finalidade pública, para o interesse público. Ele não pode jamais escolher uma finalidade particular, porque se ele assim o fizer, ele está de fato aqui violando o princípio da impessoalidade. Porque veja só, se eu eventualmente beneficiar Jonathan, que está ali quietinho comendo pipoca, certo? Ele está querendo fazer concurso público. Eu sou amigo de Jonathan já há bastante tempo. E eu, no lugar aqui de eventualmente fazer com que ele faça concurso público, eu jogo para ele um cargo comissionado.
Nessa situação, eu estou sendo o quê? Pessoal. Eu estou fazendo isso porque eu tenho um vínculo de amizade com ele, certo? Então, aqui, a impessoalidade, ela serve também como proteção ao interesse público. E aí, essa segunda dimensão que eu quero que vocês anotem, a primeira é a isonomia, a segunda é a finalidade pública. A segunda é a finalidade pública. Terceira dimensão que nós temos da impessoalidade. Terceira dimensão que nós temos da impessoalidade. E essa daí está despencando em prova de concurso. É a chamada imputação volitiva. Imputação volitiva. O que significa esse palavrão? Significa o seguinte: quando os servidores públicos eles não atuam no nome dele, pessoa física. Eles atuam no nome do órgão ao qual ele pertence. Então, eu, Tiago, sou procurador federal. Eu não atuo no nome meu, Tiago. Eu atuo no nome da União. Então, eu atuo no nome do órgão ao qual eu pertenço e não no nome de Tiago. Certo? Tiago, o que Tiago acha ou deixa de achar é pouco relevante. Aqui, quem atua é a entidade política. É o órgão público. Da mesma forma que vocês verificam nas propagandas de governo, não é Carlos Eduardo que está promovendo alguma obra, mas a Prefeitura de Natal. Não é Robson Faria que está fazendo concurso público, mas o governo do Estado. Não é aqui Michel Temer que está fazendo alguma coisa no governo, para a União, mas o governo federal. Porque o que é que acontece? As atuações políticas não podem ser imputadas ao político, mas ao órgão ao qual ele está representando. E essa alternativa aqui, ela está certa justamente porque diz que são imputadas ao ente público e não ao agente político, e não ao político. Então, aqui é o Rio Grande do Norte, o governo do Estado, a Prefeitura do Natal, e não Carlos Eduardo ou Robson Faria. Diga, doutora. Fala só um pouquinho mais alto, que eu não estou te escutando. As dimensões, beleza. Primeira, isonomia. Primeira dimensão da impessoalidade é a isonomia. Segunda dimensão é a finalidade pública. Terceira dimensão, imputação volitiva. Beleza? Deu para todo mundo acompanhar? Imputação volitiva. Quarta dimensão, regras de impedimento e suspeição. Regras de impedimento e suspeição. São as 4 dimensões que nós temos do princípio da impessoalidade. Show de bola? Questão número 8. Oi? Tá certa a questão número 7. Questão número 8. Os atos administrativos se aperfeiçoam pela publicidade, sendo possível, em alguns casos, que sejam praticados sob sigilo. O que é o princípio da publicidade? A questão 8. Os atos administrativos... Tá certo. O princípio da publicidade, ele traz uma noção de transparência, de deixar a coisa pública transparente. A noção do princípio da publicidade é a noção da casa de vidro. A casa de vidro, a administração pública, ela deve ser aquela casa de vidro em que você deve tudo enxergar. Você deve ver tudo o que está acontecendo ali. Até porque aqueles recursos que lá se encontram são recursos públicos. São recursos oriundos dos nossos impostos, do nosso trabalho. Então, nós temos que verificar como estamos gastando, eventualmente, esses recursos públicos. Então, a noção de publicidade é uma noção de transparência. É a noção da casa de vidro. Então, a administração pública ela deve aqui deixar tudo transparente para viabilizar conhecimento da sociedade e facilitar a fiscalização. Essa é a função do princípio da publicidade. Sendo que o princípio da publicidade, como transparência, ele sofre algumas restrições ou algumas exceções. Que eu posso, eventualmente, praticar alguns atos sob sigilo. Pode, eventualmente, praticar alguns atos sob sigilo. E assim, para fazer, tem que ser em 2 situações. A primeira situação, que é uma restrição à publicidade, é quando o fato ou as circunstâncias demandarem
assuntos relacionados à intimidade e à vida privada. Sendo intimidade e vida privada, eu não preciso divulgar. Eu não preciso divulgar. Sendo intimidade e vida privada, eu não preciso divulgar. Tranquilo? Eventualmente, o nosso servidor, ele está com uma doença sexualmente transmissível. E, para tanto, ele solicita uma licença para tratamento de saúde. Será que eu preciso dizer para toda a comunidade, para toda a sociedade, que ele está doente? Não, eu preciso apenas publicar que eu dou a ele uma licença para tratamento de saúde. Apenas então somente. Porque o fato dele estar doente e qual a patologia que o acomete, pouco importa. Certo? Pouco importa para a sociedade. Show de bola? Outra circunstância que nós temos aí decorrente dessa intimidade e vida privada é o seguinte. Será que o salário do servidor público, ele pode invocar a intimidade e a vida privada para, eventualmente, não divulgar seu salário em endereços eletrônicos da internet? Não, não pode. Porque o salário, aqui como ele é pago com orçamento público, ele não pode invocar a intimidade e a vida privada. Então, o salário dos servidores públicos, eles estão nos portais da transparência. E aí, a sociedade vai fiscalizar. Vai fiscalizar quando cada um recebe, o que ele recebe, quais gratificações que recebe, até porque você, com base na remuneração que o servidor tem, você consegue acompanhar a evolução patrimonial dele. Você consegue, de fato, saber se o patrimônio que ele tem é compatível com o salário que ele recebe. Eventualmente, olha só, se eu chegar aqui em algum momento em uma Ferrari, alguma coisa está errada. Porque meu salário não dá. E assim, vocês vão ter exata noção. Vocês vão entrar agora no serviço público, seja nesse, seja no próximo concurso, e você vai ter exata noção do seguinte, vocês nunca serão ricos. Ah, mas professor, eu quero ser rico. Você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Você vai ter uma vida confortável, vai ter um salário bom, vai poder financiar em 60 meses um carro, vai poder financiar uma casa em 35 anos. Você vai viver confortável. Você vai viver confortável, de fato. Agora, rico nunca. Oi? Pois é. Então, rico nunca. Então, se eventualmente você manifesta padrões de riqueza incompatível com a tua remuneração, alguma coisa está errada. E aí deve ser investigado. Esse é o princípio da publicidade, serve para isso. Essa primeira exceção do princípio da publicidade, que é a intimidade e vida privada. Sendo que nós temos uma outra. E essa outra restrição é segurança do Estado e da sociedade. Quando é circunstâncias relacionadas à segurança do Estado e da sociedade, eu também não preciso publicar. Eu posso deixar esse ato em sigilo. Tranquilo? Beleza? Problema. Esse sigilo e essa restrição, ela é temporária. E para classificar esse espaço de tempo em que essa informação vai ficar sigilosa, a administração obrigatoriamente deverá classificar essa informação em informação reservada, informação secreta ou informação ultra secreta. E a restrição aí é reservada 5 anos, certo? Na secreta 15 anos e na ultra secreta 25 anos. Aqui você não precisa decorar esses prazos, porque tudo termina com 5. A primeira é 0, 5, a segunda é 1, 5, a segunda é 2, 5. Não precisa saber dessa informação. Basta apenas colocar 5 no final e colocar 0, 1, 2. Aí você mata a questão e não tem o que ver. Certo? Agora, minha dúvida é a seguinte, porque nós verificamos que a restrição, elas são 2 hipóteses. Vida privada e intimidade e segurança do Estado e da sociedade. Esses prazos é para a segurança do Estado e da sociedade. Por quanto tempo, eventualmente, ficará restrita a informação relacionada à intimidade? 100 anos. Está lá na lei de acesso à informação. Se você não souber disso, você nunca vai acertar a questão. Porque você nunca vai imaginar que informações atreladas à intimidade e à vida privada ficam restritas durante 100 anos. Certo? Show de bola? Isso aqui é a primeira consequência da publicidade, que é a transparência. A segunda consequência é a eficácia. Com a publicidade, eu dou eficácia aos atos administrativos. Ou seja, eles só poderão produzir efeitos se e somente se efetivamente eles forem publicados. Imagine que tu passa agora em primeiro lugar nesse concurso do TRF, aqui em Natal. O presidente do tribunal ou o diretor do foro, que é o juiz federal Marco Bruno, te chama para fazer uma entrevista.
e aí para demonstrar quem você é para todos os servidores federais e para a sociedade. E ao fazê-lo, ele fala do seu histórico, olha, primeiro servidor ou servidora, candidato que fechou a prova. Das 100 questões, ele fez as 100, não errou nenhuma. Passou em primeiro lugar, tá aqui ele, Jonathan. Aí vai lá, se apresenta, e ele diz, ó, Jonathan, que boa entrevista, teu ato de nomeação tá aqui, ó, assinado por ele, aí ele entrega como presente, pegue teu ato de nomeação. A partir desse momento da entrega do ato de nomeação para Jonathan, será que ele poderá começar a trabalhar? Não, porque está faltando o quê? Publicação no Diário Oficial. É só a partir desse momento, a partir do momento da implementação do princípio da publicidade, que eu consigo deixar os atos com eficácia. Então a publicidade ela tem essa segunda consequência, que a FCC adora cobrar em prova de concurso e é abordado por pouquíssimos professores e pouquíssimos livros, então toma muito cuidado, certo? Principalmente no que tu vai assistir em vídeo aula por aí. Então aí, a questão número 8. Os atos administrativos se aperfeiçoam pela publicidade, sendo possível, em alguns casos, que sejam praticados sob sigilo. Beleza, tá verdadeiro. 9. O princípio da publicidade no direito administrativo relaciona-se a publicidade diretamente ligada à eficácia do ato, que eu acabei de falar para vocês, publicidade enquanto eficácia, bem como a transparência, derivada por sua vez do princípio da indisponibilidade do interesse público. Aqui, a transparência está ligada à indisponibilidade do interesse público, porque já que o gestor público ele gerencia algo que não é dele, mas algo do povo, a transparência não é nada mais nada menos do que fazer o seguinte, olha, eu estou mostrando para quem tem realmente o poder o que eu estou fazendo com o dinheiro dele. Então isso é o princípio da indisponibilidade. O gestor público ele não pode dispor da coisa pública. Show de bola? Então questão 9 também está certa. Questão 10. Questão 10. Marca a alternativa que não apresenta uma característica do princípio da eficiência. Esse princípio da eficiência, ele foi um princípio que ele não veio com a Constituição Federal de 1988. Ele foi inserido por emenda constitucional em 98, certo? Através da emenda constitucional número 19. E a ideia era fazer com que a administração pública fosse uma administração qualificada, ágil, eficiente e aquela administração voltada de fato a resultados, a metas, a qualidade. Então esse princípio da eficiência ele foi aqui inserido como contraponto ao princípio e à ideia da administração burocrática. Então, eu queria e devo desejar sempre quebrar formalidades, quebrar burocracia para deixar a administração pública mais eficiente. Esse é o grande ponto central desse princípio da eficiência. E quando a administração pública, eu queria que vocês anotassem isso, quando a administração pública ela está sendo eficiente, você vai chamar ela de administração gerencial, que é a administração preocupada com qualidade, com metas, com desempenho, com aperfeiçoamento dos servidores públicos. Esse é o princípio da eficiência. E aqui, nessa questão número 10, ele está cobrando uma situação que não é característica do princípio da eficiência. E aqui nós temos burocratização como justamente algo que não é característica do princípio da eficiência. Show de bola? Beleza? Informação, outra informação que só vocês vão ter. Olha só, o princípio da eficiência ele nasceu justamente como um contraponto ao princípio da impessoalidade. Desculpa, agora o Jonathan me lascou. O Jonathan está dizendo ali, ó, 10 minutos, senão me lasco. Então, o que é que acontece? Esse princípio da eficiência ele nasceu como um contraponto à burocracia. E aí, quando você estuda direito administrativo, você sempre leva a crer e você chega a uma noção que a administração pública ela sempre tem que ser eficiente. Sempre ela tem que obedecer o princípio da eficiência. De fato, ela tem. Mas a burocracia, em alguns momentos, ela é necessária. Como, por exemplo, em concurso público. Aqui eu não posso adotar padrões muito ágeis, sem formalidades, sobre pena de violar a segurança do certame. Na licitação pública, da mesma forma. Então, nós temos alguns procedimentos que eu preciso ser burocrático, eu preciso ser formal. Processo administrativo disciplinar, concurso público, licitação pública, eu preciso ser burocrático, certo? Questão número 10, então, alternativa C. 11.
O regime jurídico administrativo abrange diversos princípios. Entre os princípios abaixo, assinale aquele que vincula a limitação da discricionariedade administrativa. Discricionariedade aí é sinônimo de liberdade. Então, o princípio que vai conter a liberdade é o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. Razoabilidade ou proporcionalidade. Questão número 12. 12. A vedação da aplicação retroativa de nova interpretação da norma administrativa ampara-se no princípio da... Olha só, eu não sei se vocês já tiveram essa péssima experiência de ter uma carta do Serasa chegando na sua casa. Eu já tive, por uma conta que eu tinha pago da Vivo. E aí aconteceu o seguinte, eles chegou a carta dizendo, olha, você tem que pagar em 5 dias sob pena de te inscrever em cadastro restritivo de crédito. Beleza, eu tinha conta paga, não fiz nada. Eles, consequentemente, me inscreveram no Serasa. Entrei com ação na justiça. Ganhei de indenização por danos morais R$5.000, certo? E a lógica é que, como é um dano, esses R$5.000, certo, é indenização. Como é indenização, não incide imposto de renda. Eu recebo ele limpo e seco. Show de bola? Hã? Então, olha só o que acontece aqui, né? Recebo R$5.000, isento de imposto de renda. A Receita Federal do Brasil, passando por esse momento peculiar em que ela está passando, de que os recursos orçamentários e fiscais estão muito escassos, ela resolve, como solução, taxar o imposto de renda sobre dano moral. E ao fazê-lo, certo, ela diz o seguinte, quem não recolheu antes de 2007, agora vai recolher e ainda com multa. O que ela está fazendo? Nova interpretação. Se é nova interpretação, essa interpretação ela é aplicável da data para frente. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Porque você se preparou com base nas regras que lá se encontravam. Da mesma forma é conteúdo programático do edital. Vocês, quando vão estudar agora para o concurso de vocês, você pega o edital, vai para o conteúdo programático e você vai estudar o quê? As matérias que lá se encontram. Se não tiver lá, a questão vai ser o quê? Anulada. O quê? Segurança jurídica. Percepção da confiança que você tem para com a administração pública. Então, a alternativa correta aí, 12, alternativa C, 13. Jonathan, tem quantos minutos? 15? 13. Sobre as características dos atos administrativos, analise os itens a seguir. Os atos administrativos são dotados de imperatividade, autoexecutoriedade e presunção de legitimidade. São os atributos do ato administrativo, que é presunção de legalidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Veja que aqui ele não está dizendo que são somente esses. Estamos dizendo que esses são, mas não são somente esses. 2. Aqui está faltando a tipicidade, né? 2. Os elementos dos atos administrativos são competência, finalidade, a forma, motivo e objeto, sendo os dois últimos sempre vinculados. Está falso, certo? Porque a divisão de atos vinculados e ato discricionário vai depender aí do ato que está sendo praticado. Exemplo, aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória hoje do servidor público é aos 75 anos. E aqui, completou 75 anos, o administrador público ele não tem liberdade. Mesmo que o servidor ele for ultra eficiente, tem que aposentá-lo. Por aposentadoria compulsória. Esse é um ato vinculado. Já a sua solicitação, o seu pedido para ter uma arma de fogo, posse ou porte de arma de fogo, você pede e a administração vai conceder se ela julgar conveniente, certo? Então aqui tem que tomar muito cuidado. E aqui, a depender da circunstância, o ato ele pode ser vinculado ou discricionário. E esses dois últimos aqui, que é o motivo e o objeto, no ato discricionário, ele não é vinculado, ele é aberto. Tem liberdade. 3. Os atos administrativos devem possuir uma motivação, que, no entanto, pode ser modificada pela administração sempre que houver outra melhor para defender seu interesse. Não. Eu não posso modificar a fundamentação quando eu achar mais adequado. A fundamentação do ato, praticado o ato, ela vai ser
editada. Então, a alternativa correta é a alternativa 1A. A. 14. É incorreto afirmar, quanto ao regime do ato administrativo, a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei. Olha só, o que é a presunção de legalidade? Presunção de legitimidade. A presunção de legalidade, da legitimidade do ato administrativo, é uma presunção que os atos administrativos praticados pelo gestor público, pelo servidor público, ele é legítimo, ele é legal. Então, essa presunção, ela milita em favor da lei. Então, sempre o servidor público, ele vai pautar sua conduta, na maioria das vezes, não sempre, voltado a atender à legislação. Porque ele tem a obrigação de atender à lei, ele não deve ter interesse particular, mas interesse público. Então, pressupõe que aquele ato praticado por ele é um ato legal e legítimo. Tranquilo, né? Sendo que essa presunção é uma presunção relativa. Eventualmente ele pode errar. Ou, eventualmente, também ele poderá praticar um ato com fins particulares. Fazendo dessa maneira, fazendo dessa forma, ele não tem presunção de legitimidade. Agora, para quebrar essa presunção, você deve comprovar. Você deve trazer provas suficientes e provas fortes para quebrar essa presunção de legitimidade do ato administrativo. Certo? Então, a alternativa A ela está correta. Perceba aí que nós estamos procurando a errada. B. Não. Nem vá nessa, não. Vai multar mesmo. E é uma medida de eficiência, pô. Medida de eficiência, deixar o Estado mais ágil, reduzir o custo da máquina. Sim. 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 Não, o Estado tá agindo dessa forma. Ele está reduzindo o custo. Poder de polícia, claro. Poder de polícia. O Estado tem que reduzir o tamanho da sua máquina e tem que usar meios e formas e mecanismos para que ele consiga executar uma fiscalização de uma forma mais eficiente, de uma forma mais rápida e com baixo custo. Porque ele fazendo dessa forma, ele desloca o orçamento da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos para outra secretaria, como a Educação, como a de Saúde, para gastar em outros orçamentos que são de fato necessários. E aí quem toma Red Bull vai ter que sujeitar a isso. Eventualmente responder um processo dessa forma, dizendo que está dirigindo embriagado. Vamos à frente. B. A autoexecutoriedade é a possibilidade do ato ser posto em execução pela própria administração pública. Também está certo, é a autoexecutoriedade. Eu não preciso, para executar meus atos, de autorização do Poder Judiciário. É a autoexecutoriedade. C. A discricionariedade configura a completa liberdade de atuação do agente público na prática do ato administrativo. Não temos completa liberdade, certo? A liberdade ela está contida na lei, na legislação. A D e a E estão corretas. Como a gente está com o tempo estourado, vamos resolver as 3 últimas questões aí. E aí, estou liberado, Jonathan, para resolver? Você é um anjo. Muito obrigado, viu? Deus lhe abençoe, meu filho. Questão número 15. Assinala a opção que não retrata uma das características da autarquia. A autarquia é uma entidade administrativa da administração indireta, certo? Aqui eu estou procurando a errada. A alternativa A. Seus bens são públicos. Os bens são públicos da autarquia. Sua criação ocorre por meio de lei complementar. Está errado. Não é por meio de lei complementar. Lei ordinária. Lei ordinária. A lei complementar, na estrutura da administração pública, ela é utilizada apenas e tão somente para regulamentar a área de atuação da fundação. E essa lei ainda não foi editada, não foi elaborada. Todas as outras estão corretas. 16. Em relação à disciplina constitucional da empresa pública, é correto afirmar que tem personalidade jurídica de direito público. Está errado que a empresa pública é de direito privado. Faz parte da administração direta. Não é da administração direta, é da administração indireta. C. Somente por lei específica pode ser autorizada a sua instituição. É justamente essa. Aqui ela não é criada por lei. Ela é criada através de uma autorização legal e sua criação é no momento posterior,
quando eu pego o estatuto e vou registrar no cartório respectivo. A depender se ela é prestadora de serviço público, eu vou para o cartório de pessoa jurídica. Se for exploradora de atividade econômica, junta comercial. É essa a alternativa aí, que é a alternativa correta, alternativa C. Questão número 17, última questão, Jonathan. Última questão. A Secretaria do Estado de Trabalho, em conjunto com a de Cultura, atentas à atual crise de emprego e aproveitando o sucesso dos programas culinários, com o escopo de fomentar a qualificação profissional de cozinheiros regionais, organizou um curso de especialização em comidas típicas do Piauí. Inicialmente, o edital do curso previu apenas cozinheiros com experiência poderiam se inscrever. Posteriormente, ao verificar a baixa procura e a existência de grande quantidade de profissionais sem experiência comprovada, a Secretaria Estadual envolvida revogaram o edital e publicaram um novo, permitindo a inscrição de qualquer cozinheiro, independentemente da experiência. O princípio administrativo implícito que viabilizou a alteração do edital, permitindo a revisão de mérito administrativo anterior por motivo de oportunidade e conveniência, é o princípio da autotutela. O princípio da autotutela permite a revisão dos atos administrativos, seja por anulação, quando o ato é ilegal, seja por revogação, quando o ato ele é legal, sendo que ele não é mais conveniente e oportuno, que é esse o caso. Senhores, agradeço demais a paciência de vocês. Um grande abraço e um grande beijo para vocês. Show de bola. Obrigado.